E tem um episódio interessante Hum. em Belgrado. Eu estava no interior da Alemanha Oriental, Uhum. tinha acabado de cair o Muro de Berlim, estava em mudança e valia a pena a oportunidade de investimento. E aí a minha ideia era vender granito do Ceará, porque a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental tinha havido a unificação, era investimento atrás de investimento. E tinha um industrial alemão, que até o filho dele teve na nossa casa, passou uma semana na nossa casa, e ele estava investindo no interior da Alemanha Oriental. E para aquelas pessoas que são fascinadas, né? E eu não sou aqui radical, mas não conhece, não leio, não estudo, não sei, e não quero aprender o que é o comunismo. Eu fui visitar a Alemanha Oriental. E foi gozado ter o trágico e o cômico, né? Como eram os novos ricos, né? Estavam querendo mostrar que estavam. Foram duas Mercedes grandes para o aeroporto, nós fomos num jatinho, né? Para ir para o interior da Alemanha Oriental. E foram dois motoristas, cada um na Mercedes, nos apanhar. O meu subsecretário, Mário Lima, casado com a alemã, e com a Ranilde, que é uma pessoa maravilhosa, mora aqui no Ceará, e ele falava alemão. E então o Maia, para não ser descortês, para um carro não voltar batendo, o Maia entrou num carro e eu entrei no outro, para ir lá para a fábrica do camarada. Só que estava um frio terrível. E o motorista mexeu no aquecedor lá do banco, o meu banco esquentou mais do que o dele. Mas era calor mesmo. Aí eu olhava assim, para ele dirigindo tranquilo, eu digo, não é possível que esse camarada aguente tanto calor sentado aí e eu não estou suportando. Aí eu fui para a ponta do banco. E muito quente o banco. O aquecedor é um negócio de não suportar, né? Aí eu peguei na mão dele assim, na direção, excuse me, I'm sorry. Eu botei a mão dele aqui, Na perna. Ou no aqui no banco. banco. Aí ele, oh, e pediu desculpa e tudo. Bom, quando chegamos na fábrica, ele contou e aí o pessoal ria da história e tudo. Mas o camarada muito agradável, o dono da fábrica. E eu notei que fora do rigor, ao contrário do rigor alemão, ele com aspecto de alemão, falando alemão, o Mário é, é, traduzia para mim, mas ele tratava os operários com muita familiaridade, assim, tudo que não é normal. Aí eu perguntei para o Mário, o que é aí? Eu disse, Raimundo, ele é iugoslavo, com dupla nacionalidade, e ele está aqui implantando esse projeto. E ele trouxe patrícios, né? Trouxe operários da Iugoslávia, por isso é que ele trata com tanta satisfação, porque lá a situação ainda está muito complicada. Ele disse para mim, esse homem é riquíssimo. Aí até brincou, disse assim, ele é como Edson Queiroz no Ceará, tem muita coisa. Então ele dizia o seguinte, que o camarada era dono daquele projeto, era dono da estação, da primeira estação de TV privada da Iugoslávia e era dono do primeiro banco privado da Iugoslávia, depois que tinha caído o comunismo. Porque ao mesmo tempo que caiu o muro de Berlim, no Caiu em leste todo europeu canto. foi caindo, foi feito dominó. E aí, para ser agradável para me familiarizar mais com o industrial, eu disse, Mário, diga para ele que eu conheço um pouco da história da Iugoslávia. Aí ele, quando o Mário falou, ele disse, qual é o período que você conhece? Eu disse assim, do Império Otomano para cá. Aí pronto, ele se empolgou, Mudou. mudou e disse, perguntou se eu não queria passar um fim de semana em Belgrado com ele. Eu disse, olha, nós temos problema de ordem diplomático, né? Há uma restrição da ONU, né? Por causa do problema do Kosovo, problema da guerra. Mas não está havendo guerra agora lá, parou e tudo. Eu disse, mas eu tenho que consultar o governador, ver a questão do Itamaraty. Mas eu lhe respondo. E aí ele foi me explicar o projeto lá. O projeto é uma região que os russos
usava arsênico nos dormentes. E é uma área que está poluída, então ele tinha a concessão por 50 anos, renovável por mais 50. Ele ia levar uns 10 anos, você imagina, para despoluir, para fazer um centro comercial, um shopping, não sei o que e tudo, naquela região. Para você ver o que é a ditadura. Quer dizer, até para poluir tem que ser no país do outro, né? Mas o regime ali, duro. E ele me levou num quartel onde era ocupado pela Polícia Oriental, né? Me levou onde era o coisa dos oficiais e me levou no subsolo, onde ficavam os soldados, né? Os soldados rasos, que nós chamamos. É uma coisa assim, parecia uma masmorra, né? Bom, eu liguei para o governador, historiei a história o fato do convite, e o Tato disse, rapaz, é o seguinte, nós temos esse problema da onda. Eu disse, mas governador, ele trabalha com granito, e se a guerra não voltar, nós temos possibilidade de vender granito, que ele falou, para o metrô de Belgrado, que estão refazendo e tudo, houve a guerra e tudo. Ele disse, então é o seguinte, eu vou me comunicar, ou vou mandar me comunicar com a embaixada, para ver como ele vai fazer. Mas veio rápido a resposta, que não tinha um embaixador brasileiro, mas tinha um adido cultural. Então eu ia ser recebido, não em viagem oficial, mas uma visita cultural, não sei o quê, tudo. Tanto que me levaram onde era o Palácio do Tito, depois a residência do Tito, que eu disse que tinha lido muito sobre o Tito, que foi o governante, o camarada que lutou na Segunda Guerra, os partisanos, né? Para libertar lá dos alemães e tudo, depois os russos entraram. Bom, e os camaradas, realmente eu fui com eles, e eles me ofereceram um jantar num hotel, tinha 220 funcionários, tinha 12 hóspedes, ainda a herança do coisa, e ele nos ofereceu um jantar, mandando trazer o carneiro do Montenegro, né? E aí teve uma coisa fantástica. Veio um grupo de música cigana, violões, guitarra cigana, os camaradas cantaram a Aquarela do Brasil, uma coisa espetacular, espetacular. E eu perguntei para o adido cultural brasileiro, que história é essa? Os camaradas, ele disse, não, a pronúncia deles é perfeita, eles vivem lá na embaixada pedindo música para melhorar a pronúncia, mas eles não falam português, não falam coisa nenhuma, é só a música mesmo, que eles são loucos pela música brasileira. E disse que eles eram doidos pelo aquele que morreu de desastre, o corredor, o Ayrton Senna. Ele disse que na morte do Ayrton Senna, a embaixada ficou de plantão no frio terrível. Eles ficaram 2 dias em fila, dando parabéns ao governo brasileiro, ao povo brasileiro, pela morte do Ayrton Senna. Vai entender. Né? É impressionante, surreal, né? Surreal. Bom, e aí o camarada, a uma certa altura, eles se levantaram, tocando a música cigana, e os homens começaram a dançar. Só tinha homem nessa coisa, um bota a mão no ombro do outro, e ficaram rodando, e lá me puxaram, e o Mário disse, tem que dançar, Raimundo. Aí eu fui lá, dançando para um lado, para o outro, aquela dança dele me dando bom. Depois, eles fizeram... tinha imaginado dançarem do Camusim, tá dançando lá. Resultado. Depois eles fez um discurso, e eu vi que eles ficaram muito emocionados. Ele dizendo o seguinte, eu sou sérvio, já lutei, já venci 3 guerras. Aí os outros cantavam o hino da Sérvia, não sei o que e tal. E lá, na hora que ele falou, eu aqui ao lado do embaixador, quando ele falou em Maria Helena, aí todo mundo aplaudiu, se emocionou e tudo. Ele falou, aí eu perguntei para o embaixador, o que é Maria Helena? Né? E disse, olha, é uma suposta heroína na história deles, que lutou numa guerra aí há 100 anos atrás. Isso com um símbolo do heroísmo da mulher, né, aqui da Sérvia. E toda vez que fala, mas isso é quase um mito e tudo, né? Depois ele falou sobre
lavadeiras do Rio Montenegro, porque o Montenegro separou da Era Sérvia e Goulart. Montenegro. Aí quando falou das lavadeiras, era a história do menino que ia tomar banho no rio, mas não ia tomar banho no rio. Ia olhar as lavadeiras do Rio Montenegro, né? Uhum. Tomando. E aí ele disse, ó, você tem que se preparar que depois você vai discursar e eu vou traduzir. Mas você vai ter que responder o discurso. Eles estão lhe homenageando e contando a história deles. E aí eu respondi dizendo o seguinte: não me fale Maria Helena, que a minha mulher não é Maria Helena. Não me fale em saudade da Maria Helena, que eu estou muito mais saudoso da minha Irene, que está a milhares de quilômetros. A de vocês está um pouco além da fronteira da guerra. Né? E também não me fale em beleza do Rio Montenegro, que as mulheres do Rio Acaraú, lá perto de Camusim, na barragem da Gana, são muito mais bonitas que uma menina ia olhar. Né? Eles riram e tudo e tal. Mas vocês disseram que são sérvios. Então, se vocês são sérvios, vocês são cristãos ortodoxos. Eu sou católico. Amanhã, domingo, eu irei a uma igreja ortodoxa. E vou rezar não para que vocês ganhem a guerra, mas para que vocês recebam a paz. Eles ficaram emocionadíssimos. Vieram, me abraçaram, e tiveram deles que lacrimejando e tudo. E a missa era 8 horas da manhã. E aí foi o problema que era uma visita cultural. Como é que virou uma questão política? Porque quando eu cheguei, que participei da missa na igreja ortodoxa, e fui lá, depois pus a vela e tudo. Quando eu saí, estava a TV e o rádio e o jornal, como era dono de tudo. Até a casa que o presidente da República morava era dele. Tá certo? Para eu dar uma entrevista, né, sobre a guerra e sobre como é que eu via a história da Sérvia. E eu disse o seguinte, aí repeti que eu era católico e que eu tinha ido ali orar não para que eles ganhassem a guerra, mas para que eles recebessem a paz, que tinha uma dimensão muito maior do que a guerra e tudo. Bom, eu tive notícia depois de um amigo na Alemanha que a entrevista saiu na Alemanha, saiu na Europa toda. Mas o pitoresco disso é que saímos da missa, chegamos no hotel, satisfeito, porque assisti da missa e tudo. Daí a pouco tocou a sirene e veio lá dizendo que nós tínhamos que sair imediatamente, que a guerra tinha recomeçado a 150 quilômetros. Tinha estourado a guerra a 150 quilômetros. Aí foi. Nós em Belgrado já estavam os carros parados em consequência da guerra que tinha parado a meses. Mas estava arrebentado o país. Uhum. E corremos para o aeroporto com esse industrial, dono do jatinho também, e saímos a coisa tão brutal que quando nós pousamos em Belgrado, a polícia cercou o avião. Quando nós viemos da Alemanha, no fim de semana, para pousar, chegamos lá na sexta-feira à tardinha, né? E pousamos lá. A polícia cercou. Eu olhei assim, eu disse, Mário, olha aí, olha o que tem de polícia aí, tudo armado aí, a bronca aí. O camarada industrial desceu, abriu uma bolsa, saiu dando dinheiro assim para os soldados tudinho, se cumprimentaram, confraternizaram, saíram. E pronto, nós descemos do avião. Vê como é que a história do regime duro, né?